Esse é parecido demais com esse. Vai gerar dúvida em você também. Mas essa jornalista vai te explicando direitinho como é que é. Esse aqui vai falar lá no final. E você vai ficar com a dúvida, olha só. O presidente Lula garantiu que ninguém passava fome no Brasil quando ele deixou o governo em 2010. A fala ocorreu ontem durante encontro com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, em Montevidéu. Vamos acompanhar. Agora o Lula 1 fala. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que quase todo o que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. Agora a mulher explica de novo quem é ele. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desmentem a fala do presidente. Em 2010, havia pouco mais de 11 milhões de pessoas que não tinham o que comer no país. Além dos que passavam fome, o IBGE constatou que pouco mais de 65 milhões de brasileiros tinham alguma dificuldade para se alimentar. E nós já exibimos aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas vale sempre resgatar a confissão do atual presidente, que já admitiu que inventava números sobre a miséria no país no exterior. E por fim, o Lula 2 fala. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Juro para vocês que eu prefiro acreditar no último. Eu acho que ele está falando a verdade. Ele realmente é o que ele diz, é o que ele fala, é o que ele falou que falava, é tudo isso. Fica com vocês. Ainda tem dúvida? Aí agora falar a palavra Lula nas redes sociais ironizando, não pode. As plataformas não vão aceitar. Ai, vão ser a merda todinha, pai. Podia proibir a ele de estar onde ele está sem poder. Aí sim. Não, a gente não falar a palavra Lula, corrupto, ladrão, se dirigindo ao nome Lula, não pode falar essas palavras. Pois proíbe ele, tira lá o que ele roubou e pronto, ninguém chama mais não. Não é isso que vocês querem? Ah, se danar todinho, rapaz. Lula e Santos Dumont, 2 gênios. Não é à toa que Santos Dumont é pai da aviação e Lula é pai dos pobres. Detalhe. Santos Dumont é pai da máquina de fazer avião. Lula é a própria máquina de fazer filhos pobres. Olha as ideias de Lula. Diz que ficou surpreso com a situação da Venezuela agora. Escuta o que ele vai dizer. Mas será que ficou surpreso mesmo? Porque Lula conhece Maduro mais do que qualquer um. Lula, tu disse isso é porque tua popularidade está caindo, a que tu já não tinha. Tá descendo igual bebo de ladeira abaixo. Aí tu quer deslibriar o povo, Lula. Será, Lula? Porque eu duvido se tu não for o primeiro a ligar pra Maduro na hora que passar lá. Porque ganhar ele ganha. Porque é Maduro contra Maduro, se ele perder pra ele mesmo tá lascado. Será, Lula, que tu não quer fazer o mesmo que Maduro faz lá, tu fazer aqui? Lula, tu te ajeita, Lula. Fala aí pro povo. Eu fiquei surpreso com a decisão. Primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata.
que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Lula não leva mal não, Lula. Mas tu sabe, né? Nada é demais. Só porque é liso, é desconfiado mesmo. Eu não acredito em tu não, viu, Lula? Acredito de jeito nenhum. Pode até tu tá falando a verdade. Ficou surpreso, mas o liso velho não acredita não. Acredito não. Não. Lula e Santos Dumont. Dois gênios. Não é à toa que um é pai dos pobres e o outro é pai da aviação. Detalhe, Lula também é pai da liberdade. É mais do que Santos Dumont. Santos Dumont é o pai que fabrica a máquina avião. Lula é a máquina que fabrica os filhos pobres. E quanto mais máquina avião no mundo, melhor para todo mundo. Enquanto mais filho pobre para a máquina Lula, melhor para ele. E mais um para o currículo dele. Como ele bate todos os recordes, ele também é pai da liberdade. Fugiu 2 fugitivos, 2 presos da penitenciária máxima de Maceió. É, não. Mossoró. Estão libertos. Não foram pegos mais não. Mais 2 meses. É pai da liberdade. Pai dos pobres, pai da liberdade. Chorei, largado.